Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 19 de março do ano da graça de 2024 e retomando esta semana aqui as nossas reflexões pela manhã na palavra, vamos esta semana fazê-lo a partir de um texto que nos é tão bem conhecido de Marcos capítulo 8 e a partir do versículo 27 encontramos aquele momento precioso em que Jesus pergunta aos discípulos o que é que diziam sobre ele e depois perguntando a eles mesmos o que é que eles pensavam sobre ele, o que é que eles pensavam sobre Jesus. Pedro tem aquela declaração absolutamente sublime e fundamental: tu és o Cristo. No texto de Mateus é um pouco mais explícito: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E como Jesus reagiu a essa declaração de uma forma tão importante para nós enquanto igreja hoje, porque é nessa declaração, nessa realidade de Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus vivo, que o Senhor Jesus institui a igreja e alicerça a igreja. Na sequência desse momento, o Senhor Jesus, no versículo 31, porque Jesus está a apresentar e a revelar um reino absolutamente maravilhoso para o qual convida, estava a convidar a eles e nos convida a cada um de nós, do qual ele é Rei, Senhor, Soberano. Ele que vinha manifestar, revelar e apresentar este reino, decidiu naquele momento também fazer uma outra declaração. E esta semana estamos a pensar exatamente sobre afirmações inesperadas, palavras inesperadas de Jesus para nós. Deus sempre sempre o fez de uma forma realmente impressionante. E no versículo 31 então diz que Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário, era preciso que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse. Esta palavra, naquele momento, foi muito inesperada. E os discípulos reagiram, Pedro reagiu, como bem sabemos, e vamos também com certeza considerar ainda durante esta semana, reagiu a essa palavra de uma forma também errada, mas esta palavra de Jesus é absolutamente surpreendente e antes mesmo de hoje, nos próximos dias, considerarmos estas palavras e outras inesperadas, eu gostava de nos desafiar a meditar sobre esta realidade. Jesus sempre nos vai dizer coisas inesperadas. Ele nunca nos vai dizer aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos de ouvir. Ele vai sempre dizer aquilo que nós precisamos de ouvir, e porque Ele sabe coisas sobre nós e tem propósitos que vão muito além dos nossos propósitos e planos, que são muito mais maravilhosos que os nossos planos. Ele vai nos dizer coisas inesperadas para as quais nós não estamos preparados e que muitas vezes até, e é sobre isso também que vamos considerar, rejeitamos. Mas sempre foi assim, sempre foi assim. Inesperadamente Deus disse a Adão para não tocar naquela árvore, Adão e Eva, para não tocarem numa árvore que estava no jardim. Inesperadamente Deus disse a Noé para construir uma arca. Inesperadamente Deus disse a Abraão que iria fazer dele uma grande nação para sair do seu lugar e para ir para o lugar que ele ia mostrar, do qual ainda não tinha revelado. Inesperadamente Deus disse a Moisés para deixar tudo e ir ser instrumento de libertação do seu povo, líder do seu povo. Inesperadamente Deus chamou Davi para ser rei de Israel. Amados, a história do povo de Deus está repleta de exemplos de palavras inesperadas. Inesperadamente Deus disse a Sara que iria ser mãe quando era estéril e com muita idade. A história está repleta de palavras inesperadas de Deus. E esta, sem dúvida nenhuma, naquele momento, enquanto Jesus apresentava o reino, foi uma palavra inesperada. É necessário. Jesus não estava só a anunciar o que ia acontecer, ele estava a dizer o porquê do que ia acontecer. E o porquê era porque era necessário. E, amados,
é necessário por minha causa, por causa de cada um de vós, porque o nosso pecado tornou necessária a morte do Senhor Jesus Cristo. Esta e outras palavras de Jesus são-nos inesperadas, mas nós precisamos de as entender e de as receber. Mas creio eu que, para início da nossa reflexão desta semana a respeito destas palavras inesperadas de Jesus, há algo que vai ser sempre muito importante e absolutamente fundamental. É ouvir Deus a falar connosco, é ouvir as palavras de Jesus. Jesus não nos dirá nada de inesperado se nós não o ouvirmos. E algo que é comum a todas estas intervenções de Deus na vida de homens e de mulheres, é que quando Deus disse coisas inesperadas, eles estavam a ouvir. Eles estavam a ouvir. E por isso, nada mais importante na nossa caminhada como filhos de Deus, como cidadãos deste reino, do que ouvir aquilo que Jesus nos está a dizer. E certamente Ele vai nos dizer coisas inesperadas, mas precisamos de ouvir o que Ele nos está a dizer. A nossa atenção, a nossa disponibilidade para o ouvir é por demais importante. E Ele tem falado, Ele está a falar connosco. A sua palavra fala connosco todos os dias. Então somente precisamos de ouvir o que Ele nos está a dizer. Por isso, o Senhor Jesus algumas vezes o afirmou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos de ouvir o que Jesus nos está a dizer. Se ouvirmos o que Jesus nos está a dizer, muito provavelmente Ele vai nos dizer coisas inesperadas. Depois precisamos de considerar como é que reagimos a essas palavras dele. Deixaremos essa reflexão para os próximos dias. Mas, amados, hoje vamos nos desafiar a isso. Ouvir o que Jesus está a dizer é da maior e mais fundamental importância para a nossa vida, para a nossa caminhada como filhos de Deus. Um dia muito abençoado, no qual eu espero que, como nos outros dias, possamos ouvir o que Jesus nos está a dizer. Um abraço, bênçãos do Pai, e se o Senhor nos permitir, nos reencontramos por aí. Então, até lá.